Bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa, sua família. Estamos aqui na igreja agora pela manhã, domingo, né, dia 26, e já fizemos aí as nossas orações, oramos por nós, oramos por todos, tá? Oramos aí pela nossa pátria, está precisando de muito, tá ok? Ainda estamos, claro, em quarentena, pelo que consta aí, essas próximas 2 semanas serão as mais difíceis, porque está chegando aí no pico dessa pandemia, aqui, né, especialmente no Brasil. Se cuide aí, mas vamos passar por tudo isso, com certeza, tá ok? E estamos, inclusive, digamos assim, numa contagem regressiva, para que tudo isso venha acabar, passar logo, e cada um de nós possa voltar às nossas atividades normais, né? Inclusive também dos nossos cultos, reuniões, essa coisa toda. Tá bom? Bem, vamos à nossa reflexão de hoje, né? Uma lição para as nossas vidas. E como temos que ser bem breves, nosso tempo aqui é muito limitado, eu vou ler hoje para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos de 18 a 20. É muito conhecido de nós, os evangélicos, esta passagem, que é uma ordem de Jesus. Então, deixa eu ler o texto e depois eu vou anunciar aqui o tema. Eu sempre trabalho em cima de um tema para a nossa reflexão, ok? Então, Mateus 28, de 18 a 20, Jesus, nas suas últimas palavras aos discípulos, disse assim: Jesus, aproximando-se dos discípulos, disse-lhes: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos ou dos tempos. Bem, a ênfase que nós queremos dar hoje, e é o tema da nossa palavra, é guardando tudo que Deus, ou guardando tudo que Jesus mandou. Guardando tudo que Jesus mandou. Estamos diante, então, das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E é uma ordem, é uma ordem. A ênfase desse texto é fazer discípulos, mas a nossa ênfase hoje, como há várias ordens dentro dessa ordem maior de Jesus, é guardando tudo que Jesus disse, guardando tudo que Jesus ensinou. Tem um ditado por aí, e faz tempo que eu ouço esse ditado, que diz assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então vamos lá? Seguinte, todo discípulo de Jesus é um aluno, todo discípulo de Jesus é um seguidor, é um aprendiz, em que seu mestre, claro, Jesus, ele é o professor, e seus ensinos são o evangelho, e que é para a vida. E é muito mais do que uma opção de vida. Na verdade, para nós que somos discípulos, vemos e encaramos o Evangelho, as palavras de Jesus, se Ele é nosso Senhor e Ele é o nosso Mestre, como uma ordem. Jesus é o professor, então, e a disciplina ou a matéria para a vida daquilo que Ele disse e ensinou são os Evangelhos. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, e ainda estão por vir dias piores ainda, que Jesus, ele alertou e ele falou sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo os dias piores ainda que estão por vir, não devem nos assustar. Pois os ensinos de Jesus, o Evangelho de Jesus, tem toda a lição que nós precisamos para a nossa vida e para que na vida sejamos aprovados. Ok? Então o problema não são as provas. A questão é a matéria em si que precisamos estudar para ser aprovados. E é certo que se estudarmos e colocarmos em prática, na vida, o Evangelho de Jesus, que é a sua disciplina, que é a sua matéria, olha, nós vamos tirar 10, ok? Vamos continuar? Sendo assim, na palavra de hoje, tá? Eu quero então elencar, eu quero então listar para nós
10 coisas que Jesus disse, ou melhor, que Jesus mandou, que nós precisamos guardar. E que se nós guardarmos, seremos bem-sucedidos. Se nós guardarmos, e precisamos guardar, porque nós vamos precisar na vida, e eu digo, mais do que nunca, nós precisamos. Então vamos lá a essas 10 coisas, tem muitas outras, mas eu separei 10 coisas que Jesus disse, que Jesus mandou, que nós precisamos guardar na nossa vida, tá? Primeira delas que eu listei aqui, e que Jesus disse, e que está como matéria, disciplina, no seu evangelho, a primeira delas é o seguinte, primeiro de 10. Não andeis ansiosos. Jesus disse isso no seu grande sermão, o Sermão do Monte, disse às pessoas, isso está registrado em Mateus 6:25. E ele diz assim, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de vestir. E aí Jesus foi falando sobre isso, falando sobre a importância da vida e falando sobre que nós não devêssemos inverter os valores da vida. Então, andar ansioso demais, Jesus nos alertou sobre isso, quanto a algumas coisas que nós não temos, assim, como resolver, como fazer. E Jesus, ele foi no ponto certo. O que nós devemos nos importar realmente com aquilo que é essencial? A vida. O que você tem de melhor? A vida. O que eu tenho de melhor para minha vida? É a própria vida que nós temos. Então ele disse, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E que para quem conhece o Evangelho no texto, sabe que Jesus estava falando dessa importância da vida, da alma, que é mais importante do que qualquer outra coisa. E depois, um pouco para frente, ele diz, porque o que adianta nós ganharmos na vida o mundo inteiro, as riquezas, todas as coisas, e perder a própria vida? Bem, então ele falou sobre isso. E essa coisa eu quero que você guarde. Não andar ansioso nos dias em que vivemos, ou preocupados demais, é difícil. Mas é uma ordem que Jesus disse para nós. Tá? Porque a ansiedade, a preocupação, nos rouba a vida. Então nós devemos confiar em Deus. A segunda coisa que Jesus nos disse que nós devemos guardar é quando ele disse assim, eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Isso está registrado lá em João 14:27. E quando Jesus estava falando de uma paz, que era uma paz diferente do mundo, e que a paz que ele dava era a paz dele mesmo, porque Jesus é a paz, Jesus ele não estava falando de falta de problemas na vida, de falta de questões na vida para resolver, ou de lutas a enfrentar. Não, pelo contrário, na Bíblia, em outras passagens, ele até alertou-nos de que nós teríamos problemas, dificuldades e aflições. Mas essa paz que Jesus estava dando e falando é uma paz interna, é uma paz em meio às lutas e às guerras. É aí que está a grande questão. E que eu quero que você guarde. Tenha a paz de Jesus na vida, porque nós, com a paz de Jesus na vida, e a paz de Jesus na vida é o próprio Jesus, nós estaremos aptos em paz para vencermos toda e qualquer dificuldade. A questão não é externa, a questão é interna. Se eu estiver bem comigo mesmo, se eu estiver em paz, aí, meu amigo, haja guerra para que possa me vencer. Com Jesus na vida, serei mais do que vencedor. Guarde essa daí. A terceira coisa que Jesus disse, das 10, que nós devemos guardar, que o texto nos diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, é uma ordem para nós. Então a terceira delas é, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Gente, para falar a verdade, olha, a gente está mal dando conta do dia de hoje. Já pensou? Se nós nos preocuparmos com aquilo, com o futuro, a gente não tem acesso a ele. Ainda não vivemos o futuro, então vamos fazer o seguinte, é uma palavra de Jesus. Não nos preocupemos demais com o dia de amanhã. Façamos, então, o que podemos fazer no dia de hoje. E ele completou ainda dizendo, lá em Mateus 6:34, basta cada dia o seu próprio mal. Então, viva hoje conforme Jesus disse. Como é, pastor? Viva com fé, tá certo? O amanhã pertence a Deus. Haja o que houver amanhã. Se nós fizermos o que Jesus nos disse para fazermos hoje, está aqui, o futuro nosso estará garantido. Como dizia a minha avó, o futuro a Deus pertence. Quarta coisa que Jesus disse, nem tudo que nos acontece de mal, ruins, doenças, etc., é pecado, sabia? É castigo de Deus. Não.
A vida é dura mesmo, mas para que a glória, a bênção, a cura de Deus, de Jesus, o favor de Deus, o milagre de Deus se manifeste, é preciso que haja todas essas coisas. A gente às vezes fica encanado com isso. Será que eu pequei? Será que está acontecendo isso comigo? Será que é castigo de Deus? Não, eu prefiro não ver por esse lado. Uma certa vez, os discípulos de Jesus, eles estavam diante de um cego de nascença, e um deles perguntaram assim: ô Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Jesus disse: não, nem ele nem seus pais pecou, mas se faz assim para que através dele se manifeste a glória de Deus, ou seja, o milagre de Deus. Então tudo que está nos acontecendo eu prefiro ver, que é para que possa haver uma atuação de Deus. Então lembre-se disso. Pecou, pastor? Pequei, pastor? É castigo de Deus? Não, tudo isso é para que a glória de Deus se manifeste na minha e na sua vida, tá bom? Quinta coisa, temos que ser rápidos, né? Quinta coisa, uma coisa que Jesus disse que nós devemos guardar, porque o que ele disse ontem às pessoas, que cada uma delas nos representam, seja um cego, seja um paralítico, tá bom? Essa palavra eu tomo posse para a minha vida também. E ele disse uma vez para um paralítico o seguinte: levanta-te e anda. Isso está lá em João 5:8. Uma pessoa, um homem que era paralítico há 38 anos, que estava ali próximo ao tanque de Betesda. Eu não sei qual a sua situação e quanto tempo você está aí paralisado na situação em que te paralisou, ou você já vivendo uma situação de paralisação. Mas, como Jesus disse, e eu quero guardar no meu coração, eu digo para você hoje, nessa situação aí em que você está vivendo: levanta e anda. Levanta e anda. Eu já precisei desta palavra, e de vez em quando eu estou para baixo, paralisado nos meus sentimentos, na minha mente, eu ouço Jesus dizer: Gerson, levanta, levanta e anda. Eu guardo isso no coração, guarda no seu também. Sexta coisa, Jesus disse uma vez para uma pessoa: vai e não peques mais. No mesmo contexto, ele disse para o paralítico, nós acabamos de falar dele, e eu listei aqui também. Depois dele dizer para o paralítico: olha, levanta e anda, ele depois encontrou com ele no templo e disse para ele: olha, você vá e não peques mais. E a gente precisa guardar isso também, para que não te suceda algo pior. Jesus ainda disse para ele, disse ao mesmo paralítico: se for o teu caso, né, quando foi o meu caso, eu fiz isso, mas estou dizendo aqui hoje para nós, se for o teu caso, e sempre é hora, se nós estivermos em pecado, se arrependa, é hora de parar de pecar. Sim, sim, é hora de parar de pecar, porque o pecado nos separa de Deus, e nós nos arrependendo e confessando os nossos pecados, aí a porta está aberta de novo, livre acesso para a comunhão com Deus. Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre as suas transgressões nunca vai prosperar na vida, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. E Jesus diz isso: vai e não peques mais. Sétima coisa que Jesus disse que vai voltar. João 14:3, ele disse assim, e eu voltarei e vos levarei comigo junto, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu estava pensando sobre isso, sobre esse grande amor de Jesus, porque cá para nós, a gente dá, né? Nós damos trabalhos demais para Jesus, e ele ainda nos quer perto dele para sempre. Ele disse isso: eu vou para meu Pai, e voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Guarda isso aí, Jesus vai voltar. Oitava coisa que Jesus disse: que todo aquele que nele crê não perece ou não pereça, mas tem a vida eterna. João 3,16. E aqui, todo aquele é indefinido, é para todos. Só crer em Jesus para salvação, e só crendo em Jesus será salvo. E crer em Jesus é sinônimo de obedecer. O que eu gosto do Evangelho é que o Evangelho alcança a todos. Todo aquele que nele crê não terá. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então é algo para agora. Guarda isso no seu coração. Se você crê em Jesus, será salvo. Nona coisa que Jesus disse, e isso foi a uma mulher, e numa impossibilidade muito grande, porque o irmão dela tinha morrido, e já fazia o quê? 4 dias. Jesus disse assim: olha, Marta,
Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Lázaro estava morto e Marta recebeu essa palavra. É a mesma palavra que eu digo para nós nesta manhã, que nós devemos guardar. Qual é a sua situação? Coloque seu nome aí onde está o nome de Marta. Eu já coloquei o meu, o Gerson. Se creres, verás a glória de Deus. E lá diz o texto muito interessante. Jesus então respondeu a Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Jesus tem a resposta para a sua situação e para o seu problema nessa manhã. E ele diz: olha, se você crer, verás a glória de Deus. 10ª coisa que Jesus disse que nós devemos guardar: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século ou até a consumação dos tempos, como diz aí outras versões da Bíblia. E esta é a última palavra daquilo que Jesus disse, literalmente, para os seus discípulos, e que eu estou destacando nesta manhã para a gente guardar. O destaque, então, está todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Isso inclui dias bons e dias ruins também. Não tem um só dia que Jesus ele não está conosco. Está ruim aí o dia? Você está acamado, doente, está no hospital? Pois é, Jesus está contigo aí na cama, Jesus está contigo aí no hospital. Aliás, Jesus está conosco em qualquer e toda situação. Ele não nos abandona. Creia que Ele está aí com você pela fé e tenha certeza de que Ele está mesmo, porque Ele está mesmo. Eu termino dizendo o seguinte: pois se Ele disse que está, guarde isso no seu coração, é uma ordem. Isso aí em seu coração. Tá? E estejamos convictos de que Ele está porque Ele disse que está. Ensinemos isso aos outros e guardemos isso para nós também, porque nós somos discípulos de Jesus. Que Jesus te abençoe e eu ministro essa palavra a nós em nome dele. Um grande abraço, um bom domingo, firme sempre em Deus. A quarentena vai passar e nós não podemos nos esquecer de tudo que Jesus nos disse. Um grande abraço.